Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. O desafio para mim e para você nessa tarde, início da noite, é: quem ama, serve. Pode repetir comigo? Quem ama, serve. Diz assim o texto então de João, Evangelho de João, capítulo 13, versos 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Verso 35. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Amados, é um desafio para mim e para cada um de nós nessa noite, porque o amor é um tema da Bíblia o tempo todo. Se você vai lá em Gênesis, você vai ver quando Adão e Eva caem, por amor Deus vem, faz o primeiro sacrifício, veste a nudez de Adão e Eva e começa um projeto na vida deles. Mas isso vai percorrendo a Bíblia inteira até chegar em Apocalipse. Meu verso favorito, capítulo 7, verso 9, quando diz que diante de uma multidão, né, povos, línguas, tribos, etnias, nações, estavam as mãos dizendo: louvado seja o Cordeiro de Deus. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o amor de Deus se revelando na minha vida, na sua vida. O amor é a base dos relacionamentos, porque tem pessoas que é fácil a gente amar, não é verdade? De cara a gente se identifica, mas tem gente que eu aprendo a dizer aqui, né? Parece carne de pescoço. Falou: oh, Jesus amado, leva ele para outra igreja ou leva ele para a glória, porque não dá. Tem momentos na nossa vida que talvez você, como eu, não aguenta nem nós mesmos, porque às vezes a gente está tão irritado, tão chato, que a gente fala assim: meu Deus. O amor é um desafio para as nossas vidas constantemente, e demonstrar, viver esse amor, esse é um desafio cada vez maior. E existem alguns desafios, porque algumas pessoas não conseguem demonstrar amor, e quem ama serve. Por exemplo, diferenças pessoais, personalidade. Tem pessoas que têm maneiras de expressar diferentes umas das outras. Tem gente que fala assim: ó, vamos abraçar um ao outro. Tem gente que não gosta de abraço. Tem gente que ama abraço. Então, nesse desafio de conhecer quem gosta e quem não gosta, às vezes é difícil demonstrar esse amor. Às vezes feridas do passado, traumas, desilusões, experiências emocionais antigas num passado que foram traumáticas, marcaram de uma maneira negativa. Por exemplo, se você hipoteticamente chega e fala mal para mim de alguém, eu vou deduzir que você vai falar mal de mim para uma outra pessoa. E quando a gente vai vivendo, só ouvindo, né, passando essas informações que não são verdadeiras, que não são apropriadas, a gente fica traumatizado. Ou pessoas que vão mentindo, vai ser difícil conquistar a confiança ou a credibilidade de outras pessoas. Então, feridas do passado, mas também falta de tempo e prioridade. Porque essa rotina agitada que a gente vai vivendo, ela vai impondo sobre nós que a gente tem que ter as coisas, a gente tem que comprar as coisas, a gente tem que fazer. Nós somos bombardeados. Você já viu alguém na mídia social, no Instagram, chorando? Você só vê gente sorrindo. Todo mundo, beleza, mesmo que a sua alma esteja em profundo desespero. Então, o mundo aí fora vai bombardeando essa mensagem que você tem que ter, e isso vai dificultando termos relacionamentos com as pessoas e caminharmos com outras pessoas. Mas também eu poderia dizer de medo, de vulnerabilidade, ou falta do autoconhecimento e assim por diante. São desafios, são limitações, né, que eu lembro muito bem. Meu pai é de Recife, tem 94 anos, fez em janeiro, dia 28 de janeiro, e até a última vez que eu fui visitá-lo, cheguei no aeroporto, ele foi me buscar, e eu abraçava, beijava meu pai, e ele ficava vermelho, que nem um camarão assim, imóvel, só dava para sentir a temperatura dele assim, subindo. A minha irmã dizia assim: meu irmão não para não, continua, porque os olhinhos dele brilham,
e vai quase que chorando de alegria. Eu falava assim, mas por que será? Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa não pode dar o que ela não tem. Por exemplo, alguém aqui tem uma nota de R$100 para me emprestar, eu prometo que devolvo em alguns minutos. Alguém tem, não? Alguém está dizendo assim, pastor, faz tempo que eu não vejo uma nota de 100. A gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Pessoas feridas, machucadas, se defendem muitas vezes ferindo outros. Tem um livro de David Cornfield que ferro que afia ferro, muito interessante, falando de relacionamentos. Por quê? O grande desafio, meus amados irmãos, é esse autoconhecimento, é essa empatia, essa disposição. O amor é uma escolha diária. Todo dia você vai ter que escolher amar ou não. Todo dia. E é uma decisão que nós precisamos fazer. E nessa tarde, início da noite, o desafio para mim e para você, lendo esse texto de Deus, é algo tremendo. E o primeiro deles é o amor como mandamento. Versículo 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus está dando uma ordem aqui, queridos. Mas, pastor, esse mandamento de amar já não existia? Simplesmente sim, já existia. Então o que é que tem de novo? O que tem de novo é esse detalhe aqui, ó. Assim como eu vos amei. Amar, eu e você sabemos que devemos fazer, só que ele está nos ensinando que amar como Jesus. Não é, olha, pastor Eduardo, se você quiser, olha, pastor Djalma, é quando você tiver vontade. Ele está dizendo que eu preciso amar. Eu e você precisamos amar. É uma ordem, não é uma opção, não é uma escolha, não é quando eu tenho um tempo, não é quando eu vou com a cara da pessoa. Ele está dizendo que eu preciso amar. Isso é novo, amar como Jesus. Jesus amava as pessoas que não amavam Ele. Jesus amava as pessoas que o perseguiam. Exemplo, Judas, caminhou 3 anos e meio, viu milagres, Jesus ainda o amava, constantemente. Jesus aqui, ele investia tempo na vida das pessoas. Jesus vai nos ensinando que ele amava pessoas doentes, as crianças, os descartados da sociedade. Jesus vai nos ensinando que a gente precisa amar todos, em todo o tempo, em toda a circunstância. E é interessante que ele vai dando um exemplo. O exemplo de Cristo, ele vai, se você observar no mesmo capítulo, versos 12, 13, 14 e 15, Jesus chama os discípulos para lavar os pés dele. Você pode imaginar, o rei do universo, o Deus Todo-Poderoso, lavando os pés dos discípulos. Jesus, tendo todo o poder, ele escolheu lavar os pés dos discípulos. Jesus, aquele que tinha toda a autoridade, que tem nos céus, na terra, em qualquer lugar, ele escolheu lavar os pés dos discípulos. E ele não postou no Instagram, ele não mandou para você um WhatsApp, ele fez isso lá no cenáculo, num espaço fechado. Ele queria intimidade, ele queria ter aquele contato, como ele deseja fazer isso hoje comigo e com você. Ele quer estar perto, ele quer estar próximo. Ele a cada dia tem esse sonho, desejo, projeto de se relacionar comigo e com você. E há uma pergunta para nós que precisamos responder: a sua demonstração de amor para com as pessoas é visível? Meus amados irmãos, quando a gente chega próximo de alguém, as pessoas rapidinho vão perceber se eu estou me aproximando por interesse ou por amor. Sim ou não? Com certeza. Ela vai perceber. Ela já fica com uma pulga atrás da orelha. O que ele quer com isso? Qual é a intenção? Qual é o propósito? As pessoas vão perceber. E quando a gente chega com amor, as pessoas estranham e falam assim: todo mundo pede, você vem aqui e oferece, tem alguma coisa doida. As pessoas no mundo não estão acostumadas a ouvir uma palavra de incentivo, de encorajamento, de motivação, de bênção. Elas estão tão naturalmente acostumadas a serem sugadas, que quando alguém chega para abençoar, eles tomam um susto.
E esse é o desafio para mim e para você, olhando para a vida de Jesus, demonstrar amor para com as pessoas. Eu lembro muito bem de uma jovem na cidade de Campo Grande, trabalhava na prefeitura, e era uma loucura muito grande, e todo mundo caçoava dela, porque ela era crente. Mas ela chegava no pequeno grupo e falava: irmãos, olhem por mim, porque como é difícil, como é complicado. Tem dias que eu quero dizer: Deus, só me dá paciência, porque se o Senhor me der força, eu vou lá e quebro o pescoço de um. Mas aqui na Paraíba não é assim, todo mundo é calmo, todo mundo é tranquilo, ninguém vive isso, né? Aí até que um dia, o pessoal, depois de tanto caçoar, falou assim: você vai para a igreja, lá no seu pequeno grupo, né? Por favor, ora por mim. Ela veio contando isso com uma alegria, sabe por quê? Porque as pessoas estão olhando para você, as pessoas estão vendo você, o que você faz, o que você não faz, o que você fala, o que você não fala. E ela chegou tão animada, dizendo assim: eu não esperava. Ela veio pedir oração, diante de tanta luta, diante de tanta dificuldade, e foi orando, e sabe o que aconteceu? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Aquela pessoa que caçoava, que brincava, conheceu Jesus, teve a vida transformada. Agora não era apenas uma pessoa naquele setor da prefeitura falando de Jesus, já eram duas. Quando eu saí de lá, eram 13 pessoas naquele setor. E eu creio que isso vai acontecer também com você, meus irmãos. Quando a gente começa a receber esse amor que vem do céu, a gente vai servindo as pessoas. Segunda coisa que eu aprendo nesse texto é que o serviço como expressão do amor de Deus. Mais uma vez, o versículo 34 diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Amar é servir. O amor verdadeiro se traduz em ações. Eu lembro muito bem que em um pequeno grupo lá em Campo Grande, do Edson e da Edna Almeida, eles tinham um casal, o Júnior e a Simone, que tinham duas meninas. As duas sofriam de asmas, bronquite asmática. Eu tive, Deus me deu a cura, graças a Deus, há muitos anos atrás. Ficava sem ar, ora era uma, ora é a outra. Filha que ficava muito mal, e ele tinha uma moto, então ele colocava a menina na moto e ia para o hospital. Na outra semana era outra menina, colocava na moto e ia para o hospital. Só que um belo dia, as duas tiveram crise ao mesmo tempo. O pai colocou as duas na moto, estava andando, e lá em Campo Grande, só duas pessoas no máximo podem andar na moto, e estavam os três, mesmo de capacete. A polícia parou, e já ia multar. De repente passa alguém que conheceu o Júnior e falou assim: Júnior, o que está acontecendo? Falou: minhas duas filhas estão com crise, eu preciso levá-la para o hospital. E aí, com muito custo, o policial não deu a multa, colocou as meninas no carro, levou para o hospital. E por 2 semanas, aquela família não foi ao pequeno grupo. E aí o Edson foi visitar e ouviu essa história, e disse assim: não podemos deixar desse jeito. Ele mobilizou o pequeno grupo, e aí eles compraram um Fusca, prepararam, colocaram um laço, e aí foram fazer na casa do Edson aquele pequeno grupo, e todos sabiam, menos o Júnior com a família. O pequeno grupo aconteceu. Quando terminou, eles decidiram orar lá fora, uma desculpa estratégica de orar pelas pessoas que estariam na rua, que eram eles mesmos. E quando chegou, o Edson falou: olha, nós sentimos a sua dor, percebemos a sua luta, e nós não poderíamos deixar de fazer algo. Nós compramos, não é um carro novo, mas ele está em perfeito estado, e nós queremos dar para você. As duas meninas lá no banco de trás começavam a pular, pulavam, e eu perguntei: vocês estão felizes por causa do carro? Ele falou: não, pastor, nós estamos felizes, porque o nosso pai, se nós duas tivermos crise ao mesmo tempo, ele não vai precisar escolher quem vai levar para o hospital, ele poderá levar as duas. Quem ama serve, meus amados. Quem ama estende a mão. Eu não apenas digo: olha, eu vou orar por você, eu preciso ter uma atitude, eu preciso agir, eu preciso fazer algo, porque se Jesus estivesse lá, e de fato Ele está,
Ele quer usar a tua vida para abençoar a vida de alguém. Quando eu vejo Gálatas 5,13, diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, somente não useis a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Como é importante a gente servir as pessoas. Eu lembro do Zé Roberto e da Ana Luísa. A Ana era tesoureira da igreja, era uma congregação, um núcleo pequeno que nós tínhamos, 81 pessoas, mas o esposo não era crente. E eu perguntava: Ana Luísa, o que seu marido gosta? Ela falou: pastor, nem eu sei. Eu falei: procura lá, irmã, o que ele gosta de fazer. E com muito custo descobriu que ele gostava de jogar xadrez. O que eu fiz? Fui aprender a jogar xadrez. E aí então, jogando xadrez, um belo dia eu vi o desconto numa loja, fui lá, comprei e disse assim: hoje é segunda-feira, minha folga, onde eu vou? No Zé Roberto e na Ana Luísa. E fui lá, deixei embrulhado dentro do carro, fiz a visita, e aí fui conversando com o Zé Roberto, levando a conversa. Falei: Zé, o que você gosta de fazer? Rapaz, a única coisa que eu lembro que eu gosto de fazer é jogar xadrez. Falei: não acredito, você não sabe o que eu tenho lá dentro do carro. Eu comprei, cara, está novinho, embrulhado. Sério, pega lá, pastor. Peguei, fomos jogar. Jogamos 2 partidas. Ele ganhou uma, eu ganhei outra. Nunca mais jogamos. Mas todas as vezes que eu olhava, eu lembrava que foi a partir dali que tudo começou. Zé Roberto começou a ir para a igreja, entregou sua vida para Jesus, batizamos ele. Hoje eles são supervisores de pequenos grupos. Sabe por quê? Porque a gente precisa investir tempo no que o outro gosta de fazer, para ele perceber que o nosso amor é pela vida da pessoa e não pelas coisas que ela possa ter. Quando a gente começa a fazer isso e viver essa realidade, meus amados irmãos, é impressionante o que Deus faz. E a pergunta é: a sua demonstração de servir as pessoas é verdadeira? Às vezes eu falo assim: cara, eu tenho que ir na igreja hoje. Eu falo: vem não, irmão, vem não. Eu prefiro ouvir eu preciso ir na igreja hoje. É diferente. Quando eu digo eu tenho, é obrigação, eu vou cumprir o meu papel. Mas quando eu digo assim, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso adorar, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo é diferente. Eu lembro de um pastor que chegou assim, era um encontro de pastores em Campo Grande. Eu tive o privilégio de ser presidente daquela ordem dos pastores, 255 pastores, e tinha um que nem a irmã que está lá no fundo, lá atrás. Aí era o João Bento, ele contou esse testemunho lá. Ele chegou amuado, cabisbaixo, sentou lá atrás para ninguém ver. E todo mundo cantava, adorava a Deus, levantava a mão e ele brigando com Deus. Deus, todo mundo feliz, eu aqui, aperreado. E Deus dizia: se aveste, não, calma, vai dar. E Jesus começou a falar com ele: começa, abre os teus lábios, começa a adorar. Ele começou a cantar. Ele começou a abrir os seus lábios, daqui a pouco ele estava levantando as mãos, daqui a pouco ele estava vibrando. Ele falou assim: Jesus, como o Senhor muda a atmosfera quando o nosso coração está conectado. E naquele mesmo dia, ele pediu a palavra para dar o testemunho, e alguns pastores estavam exatamente como ele, naquele dia. Por isso, meus amados irmãos, quando você tem a oportunidade, estenda a mão, abençoe a vida de alguém, ore pelo seu vizinho. Se você não estiver orando pelo seu vizinho não crente, dificilmente alguém vai orar. Entre 8 bilhões de pessoas, se você não orar pelo seu vizinho não crente, provavelmente ninguém vai orar. Terceira e última coisa que eu aprendo nesse texto é o impacto do amor e do serviço. Versículo 35 diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O impacto do amor e do serviço, você não tem noção. A primeira coisa que eu vou aprendendo é o reconhecimento no mundo. O amor entre os discípulos é um testemunho, meus amados irmãos. O mundo olha, observa como nós nos tratamos, se somos verdadeiros ou não. A verdade precisa ser sempre,
a unidade quando possível, mas a gente precisa ser verdadeiro. Nós somos um em Cristo Jesus, para que o mundo saiba, conheça, perceba que há uma solução. Então a maneira como nos tratamos, a maneira como nos relacionamos, o mundo vai perceber, olha, tem um povo que é diferente. Eu lembro muito bem que tinha um casal que passava em frente da igreja, lá em Campo Grande, e sempre queria, lá não tem placa, agora tem, mas por muitos anos não tinha uma placa, até que um dia eles passaram ali na frente, e é interessante que o marido tinha sido pastor, ele tinha caído em adultério, ele se levantou, então quando voltou, ele falou assim, olha, o único lugar, Deus, onde eu não quero ir, é naquela igreja. Por isso que eu brinco dizendo, se tem algum lugar que você não quer ir, não deixa Deus saber. A esposa falou assim, bem, eu queria ir lá. Não, mas lá não, qualquer lugar, lá não. E de tanto insistir, foi. Ela então participou do culto, das 10 horas, havia uma irmã, Carla do Gilson, que a reconheceu, foi lá, estudaram juntos quando pequeno, e ela falou assim, eu amei. E aí a Carla ficou perto, ajudou, orientou, olha, o banheiro é ali, a água é ali, o que você precisar, conta comigo. E o culto foi acontecendo, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida dela, ela aceitou Jesus, foi à frente. O marido disse, meu Deus, e agora eu estou perdido. Eles foram para um pequeno grupo, e ele ficava assim o tempo todo, parecia como alguém que chupou um limão azedo, né? E aí, o Espírito Santo de Deus foi trabalhando na vida dele, ele começou a sorrir, ele começou a participar, ele começou a se envolver, se tornou um líder de pequeno grupo. Em setembro de 2 anos atrás, eu estive no pequeno grupo no dia da multiplicação, 53 membros em um pequeno grupo. Até o outro pastor foi lá e falou, rapaz, isso aqui já não é um pequeno grupo, isso aqui é uma congregação. E quantos testemunhos de Deus usando aquele casal na vida dos outros. Quando a gente começa a se relacionar de uma maneira que as pessoas vão percebendo, isso vai trazendo reconhecimento no mundo, mas também vai trazendo transformação pessoal e até comunitária, irmãos. O serviço gera transformação. Quando amamos e nós expressamos isso no serviço, a gente vai causando transformação. Dedê era um funcionário público federal, mas também era dependente do álcool. E eu lembro muito bem que um dia lá naquela comunidade onde estavam plantando uma igreja, o Dedé pegou o salário que naquela época de 20 mil reais, e ele gastou pagando um cheque no valor de 20 mil reais só de bebida. Ele não voltou para casa, ele caiu ali naquela conveniência, naquele bar, e ficou estirado. O dono ligou para a esposa e falou, vem buscar teu marido, que ele está prostrado aqui. Aí ela liga, fala, pastor, o senhor pode me ajudar? Vamos lá. Peguei o Dedê, pus no carro, levei para casa, dei banho, troquei de roupa, pus na cama. E aí então, depois de um tempo, ele envergonhado por tudo que aconteceu, eu falava, Rosa Maria, o que seu marido gosta de fazer? Ele falou, pastor, a única coisa que ele fica lá com aquele violão, cantando música do Chitãozinho Chororó, música country. E aí, eu sei tocar violão, o que eu fiz? Fui pegar as músicas do Chitãozinho Chororó, e aprendi 2, peguei meu violão, pus o livreto do Chitãozinho Chororó ali, fui lá visitar o Dedê e a Rosa Maria. Cheguei lá, ele olha e falou, pastor, o senhor toca, mas o senhor toca coisa do mundo? Eu falei, rapaz, você não faz ideia do que eu toco, mas o senhor sabia 2 músicas, irmão. Tocamos 2 músicas, ele ficou encantado, falou, pastor, o que o senhor precisa? Eu falei, rapaz, eu preciso de um professor de reforço escolar lá na igreja. Quando que pode? Eu posso tal dia e tal dia. Tá bom, feito, fechou. Assim ele começou a chegar, ele foi vendo os desafios e os desaforos da vida cristã, ele foi se achegando, ele aceitou Jesus, batizamos ele, e ele falou, pastor, como é que eu venço a bebida? Eu falei, meu irmão, eu não queria te perder do bairro, mas você precisa sair desse bairro,
porque as pessoas que você conhece vão levar você para o seu vício. Eles mudaram, foram para o outro lado da cidade. Um belo dia encontro o Dedê Rosa Maria. Falou: pastor de Deus, como foi bom, eu nunca agradeci. Olha, o senhor nos perdeu, entre aspas, mas nós crescemos tanto, e hoje nós somos líderes naquela comunidade. Amados, o amor e o serviço gera transformação na vida das pessoas. O chamado para mais servir é reflexo do caráter de Cristo na nossa vida. Eu preciso refletir. Quanto mais amo, quanto mais vou servindo, eu mais vou aprendendo a refletir a imagem de Cristo. Eu e você temos o desafio de ser mais parecido com Jesus. Tem dias que é difícil, tem dias que é mais fácil, tem dias que parece que a gente não vai conseguir. Jesus diz assim: ó, meu fardo é suave, é leve, confia. Como eu e você podemos praticar esse amor e servir as pessoas à nossa volta no nosso dia a dia? Pense um pouquinho. Talvez para alguns vai ser fazer um bolo, e se quiser fazer um bolo de pé de moleque, gente, é bom demais, hein? Só tem aqui, gente, só tem aqui. Vou exportar esse pé de moleque. Às vezes você não é de fazer um bolo e levar, mas você pode orar. Você pode começar a orar. Comece a pedir para Deus uma estratégia para alcançar a vida da pessoa. Talvez você sabe que a pessoa onde mora, ela precisa cortar a grama, você vai lá e corta de graça. Talvez ela está precisando alguém para andar com o pet dela, não tem problema. Estava saindo agora o pessoal do 101 com 2 cachorros andando. Ele falou: não, pode deixar, eu vou deixar o portão aberto, tudo. A gente vai aprendendo a se relacionar, aproveitando as pequenas oportunidades. Às vezes o correio vai colocar a carta do seu vizinho lá na sua casa. Não perca a oportunidade, vá lá, vizinho, olha que privilégio eu tenho, estou virando o seu carteiro particular, vim trazer para você, e aí você vai conversando. Me lembro também do vizinho que esqueceu a cachorrinha de fora. Aí eu fui lá, peguei, né, toquei na campainha, ele me atendeu grosso: o que foi, não sei o quê. Falei: não, vizinho, ó, sua cachorrinha ficou aqui de fora. Ele: meu Deus, e foi lá. A partir desse dia ele começou a agradecer. E eu lembro um belo dia que eu estava cortando uma grama e acabou a linha, né, de cortar. Ele também estava cortando. Sabe o que ele fez? Ele não pensou 2 vezes: não, vizinho, deixa que eu termino para você. Foi lá e cortou. Quando a gente começa a ter ações e atitudes, a gente vai investindo tempo, a gente vai percebendo as mudanças. Começa a pedir a Deus: Deus, como é que eu posso mudar a atmosfera onde eu estou? Mude essa atmosfera. Eu quero finalizar com o livro da Corrie ten Boom, O Refúgio Secreto, um livro, desde quando eu tinha 17 anos, morando em Recife, eu li, fiquei apaixonado. Conta a história dos holandeses que foram levados para o campo de Auschwitz, na Alemanha. E ali tinha a Corrie e a Betty ten Boom, as duas que eram descendentes judaicas e moravam na Holanda, e foram levados para o campo de Auschwitz. A Betty, ela foi condenada à câmara de gás. E imagina você perder tudo. Imagina você não voltar hoje mais para sua casa. Imagina hoje você não ter mais a sua família. Imagina hoje você não ter acesso ao seu guarda-roupa, à sua comida. Você já não tem direito de ir e de vir, porque agora você foi capturado. Corrie e Betty ten Boom estavam vivendo isso. E ela recebeu a notificação para ir para a câmara de gás, e foi e morreu. Sua irmã Corrie, que ficou viva, depois de alguns meses, também ela tinha certeza: eu vou morrer na câmara de gás. E sabe de uma coisa? É até melhor morrer, porque o desespero aqui é terrível. Mas houve um engano na administração, e ao invés dela ser condenada, ela foi liberada. E ela foi embora. A guerra acabou, ela começou a dar testemunho, ela foi pregando, e um belo dia que ela estava pregando sobre o amor de Deus, quem ama serve. Ela notou do lado esquerdo, no último lugar, sabe quem? Aquele comandante que havia assinado a morte da sua irmã na câmara de gás,
estava ali. E ela evitava olhar para aquele lado, porque ela começou a lembrar de tudo que ela viveu. Terminou o culto, ela foi atendendo algumas pessoas aqui, e quando ela menos esperava, aquele comandante se aproximou dela, estendeu a mão. E eu tomei nota do que ela diz no seu livro, para não esquecer. Ela diz assim: perdoar é um ato de vontade, e a vontade pode funcionar, independente da temperatura do seu coração. É atitude, irmãos. Quando você tem atitude, quando você se posiciona, tudo começa a mudar. Feche seus olhos, baixa a sua cabeça, eu quero orar.